dia, galera. Tô mostrando aqui mais um dia a gente indo pra uma outra obra. Eu tô indo na Fazenda Boa Vista. Pra quem não sabe, é um dos condomínios mais ricos do país, se não o maior. Eu acho que deve ser o maior. Em questão obviamente tem alguns condomínios ali na região de Brasília, de Goiás, daquela galera lá que tem o pessoal do sertanejo. E aqui a gente tá indo pro condomínio mais luxuoso, assim. É que tem diferença de... Nem tudo é só ponto de vista, né? Mas que a Boa Vista são as pessoas mais ricas de berço de família. E nesses outros condomínios aí que eu citei, acho que é Aldeia do Vale, alguma coisa assim, são pessoas, os novos ricos. E aí, aqui na Boa Vista, o nível é altíssimo. A gente tem alguns projetos lá e hoje eu vou em duas obras. Eu vou visitar uma obra que a gente fez, que é uma casa, ela tem uns 1000 metros quadrados. E ela tem muita coisa em concreto aparente. Uma escada helicoidal, assim, meio escultural, bem dizer. E a gente tá... Eu vou lá só pra dar uma olhada, né? Porque já tá pronta, assim, a estrutura, não tem mais nada da minha parte pra ser feito. Já fez tudo que tinha que fazer. E é um balanço de 6 metros, a laje não tem viga nenhuma, uma laje lisa protendida. Tem essa escada escultural aí, tem uns vãos grandes. É uma estrutura legal de se ver. Não é das mais difíceis que eu já fiz, nem de longe, mas pra muita gente poderia ser, na verdade, né? Tem algumas coisas legais ali, né? De punção, de proteção. A laje, por não ter viga, muda um pouco, né? A condição de contorno, então tem que mudar o método de cálculo. Não é uma viga que está suportando ali Tem trechos que tem viga, claro, mas no trecho principal não. Um balanço bem grande, com 6 metros sem viga nenhuma, porque normalmente com 6 metros teria que fazer uma baita de uma viga gigante. A gente fez uma laje lisa, né? Porque não podia ter viga para baixo, nem invertida, porque em cima é um terraço que o pessoal vai usar ali para... Vai ter jardim na ponta ainda, uma carga bem alta. Se não me engano, deve ter uns 1000 quilos por metro quadrado na parte do jardim, na faixa toda, porque é quase todo o perímetro da laje. E a laje, e assim, são meio metro de terra, mais ainda permeabilização, essas coisas. Uma carga alta. E a outra casa é uma casa que estão fazendo agora, terminando vai começar agora a parte da garagem, gourmet. Tem um subsolo lá, então vai fazer uma escavação. Provavelmente a gente vai ter que usar estaca, cortina de estaca. E lá vai ser um pouco complexo, porque tem água no solo. A gente vai ver se a gente vai fazer cortina de estaca, como que a gente vai fazer, porque tem um lençol freático ali. Não é tão simples, mas é uma obra interessante. A gente tá com algumas obras lá na Boa Vista, mas que estão em andamento. São essas. Tem mais uma outra, mas aquela lá já acabou. E a gente tá nessa daí que uma tá meio pro fim e a outra tá no meio. Não tá pro fim ainda, tá começando a metade da obra. E aí eu vou chegar lá, eu vou dar uma explicada um pouco na estrutura. E conforme for também eu vou mostrar o projeto. Já mostrei algumas coisas no Instagram dessa casa aí, uma casa muito grande. Mas eu tenho fotos de drone lá, eu esqueci de trazer o drone hoje, daí não dá pra fazer vídeo. Mas tem muita coisa legal assim pra ser mostrado, detalhes. Às vezes numa casa dessa tem coisa que a gente não vê todo dia, né? Por exemplo, o cálculo de punção. Isso aí eu calculo com frequência nas minhas estruturas, né? Porque eu tenho muita laje lisa, às vezes, que eu não posso ter viga, não posso ter, enfim, nada. E aí eu tenho que usar laje protendida lisa, e aí eu tenho que calcular a punção. E isso é legal, né? Porque você tem que calcular a punção, armadura de flexão, de proteção, enfim, é bastante. A armadura de colapso progressivo, é um monte de aço ali, tudo junto. E aí você tem que fazer uma conta isolada para cada parte. E acaba ficando uma coisa bem séria, né? Porque se a punção falha, cai a laje inteira, né? Apesar de ter uma armadura de colapso progressivo, ela suspende a laje caso a laje venha romper. Mas Deus me livre, a gente não pode ter nem
passar nem perto de sonhar com isso. Enfim, daqui a pouco eu tô chegando na obra e aí eu mostro um pouco do que foi. É um pouco difícil às vezes filmar lá na obra porque tem gente lá, enfim, às vezes o pessoal fica no seu pé assim, você vai andando, o cara não descola. Mas nessa daqui eu tenho um pouco mais de liberdade, então eu vou mostrar um pouco do que a gente fez, explicar brevemente, né? Não tem nada de tão absurdo. A escada vai ser legal de falar, de mostrar também. Mas aí vocês vão dar uma olhada lá, vai ficar bem legal. Cheguei aqui na obra, Fazenda Boa Vista. Aqui a laje lisa que eu tinha falado, ó, ela tá em balanço 6 metros. E aí a gente tem um recorte de embutimento aqui, ó, para passar o caixilho. Esses vãos entre pilares aqui estão de 9 por 9. A gente tem isso aqui. E a laje é toda lisa protendida, não tem nenhuma viga. Se vocês olharem a escada, também que eu tinha falado, a escada helicoidal, embutimento de caixilho. Subir a escada aqui, só pra gente ver a laje por cima. Não tem nada aqui de viga, a não ser de borda. Então essas vigas, na verdade, é o contrário aqui, né? Não a laje apoia na viga, e sim a viga suspende pela laje. Não tem nenhuma, os pilares estão aqui. Aqui ainda vai uns pergolados metálicos. E o vão aqui é bem gigante, um balanço de 6 metros, na ponta vai um jardinzão ainda, carga bem pesada, mas a estrutura é muito legal. A casa é muito grande, aqui a gente tem um espelho d'água, a gente tem aqui uma parede de concreto, espelho d'água, um cano de concreto, ficou bem legal. O espelho d'água passa essa passarela por cima dele, como se fosse uma ponte suspensa aqui nesse caso, bem legal. Essa laje aqui por baixo, torcida, ela é semi-helicoidal, né? Não dá o giro todo dos 360 graus. Aqui no meio da laje a gente tem esse recorte aqui, não lembro o nome do negócio que eles vão embutir aqui, mas é bem legal. E aí, enfim, não tem muito mais o que mostrar. A casa não tem tanta complexidade, a não ser isso aqui. 6 metros em balanço, sem viga nenhuma, laje lisa, tem trinca, não tem nada de função, tá zero. Muito massa. Bom, gente, tô aqui na obra, no Fazenda Boa Vista, e a laje lisa em concreto protendido. A gente tem aqui já os cabos passados nos dois sentidos, e aí vou mostrar alguns detalhes legais aqui, que são a armadura de colapso progressivo, que são esses pinos aqui, ó, os studs. E aí, a gente tem essas armaduras mais grossas aqui embaixo, ó. Tá vendo? Essas aqui. É a armadura contra colapso progressivo. Aí é onde eu tô pisando aqui, a armadura negativa. Lá embaixo tem outra malha que é a armadura positiva. E os cabos de proteção. Basicamente a gente tem 5... Como fala? 5 níveis de 5 armaduras diferentes. Aqui a gente tem as armaduras de fretagem na ponta dos cabos. Não sei se dá pra ver que tá com sombra do outro lado, mas tem umas armaduras criando uns grampinhos ali, que fica sempre intercalado uma entre cada cabo e 2 verticais, 2 horizontais e 2 verticais entre cada cabo. Porque isso serve pra hora que o pessoal puxar o cabo, a tensão é muito alta na face do concreto ali para não estourar, né? Enfim. E aí precisa dessa armadura, obrigatória. Aqui na frente a gente tem um balanço bem grande, então são 6 metros de balanço da parte maior, que é daqui até lá. Lá é maior, na verdade, são 4 pilares principais, né? Tem 2 aqui e 2 lá de 40 centímetros de diâmetro, que é uma laje analisa. Aqui no meio, não dá pra ver, mas tem um recorte na laje, que a laje tem 30 e esse trecho vai ter 17 de laje só. O capacete da construtora aqui. Aí a gente tem aqui uma armadura mais pesada de negativo, porque eu não tenho proteção saindo nesse sentido. Só no concreto armado eu consegui resolver. O balanço aqui dá mais ou menos uns 3 metros, 3 e pouco. E que aqui tem uma carga bem alta, que vai ser um jardinzão.
pra ajudar. Isso aqui é um recorte, esse preto aqui, ó, é o recorte da laje, que ela vem com 30, estira 8 e volta. Isso aqui serve justamente para poder embutir o caixilho, para o caixilho não ficar exposto na laje, ele fica certinho dentro da laje, entrando dentro dela, embutido. E aí, a gente tem algumas vigas, a laje não é lisa por inteira, né? Essa parte aqui tem viga, lá onde o pessoal tá também tem. E aí aqui dá pra ver certinho toda a armadura mais concentrada no negativo, para passar em cima do pilar. Então ele passa no negativo na face superior da laje e no meio do vão ele mergulha. O pessoal tá lavando aqui para tirar todos os arames, porque como o concreto vai ficar aparente, para não ficar com a marca na concretagem. A gente também colocou, o pessoal colocou, a gente não colocou aqui as treliças para poder dar tanto a amarração pro negativo quanto para as armaduras de proteção. Aqui ó, mais um pouco. Isso aqui, toda a armadura de colapso progressivo. Aqui para dar uma ajustada, porque ela está extrapolando muito aqui o topo. O ideal é tentar dar uma descida. Tá muito para cima, não tá legal. Deixa eu ver o que mais tem interessante. Eu vou mostrar lá a armadura de fretagem na ponta do cabo. Lá dá pra ver que tá com luz um pouquinho mais, né? Não tanto, mas tá. Ó. Aqui dá pra ver. Tá vendo? Essas barrinhas aqui, ó. Elas são em formato de C. E tem um monte, ó. Aqui, ó. Aqui. E elas ficam entre cada cabo. Como elas ficam entre cada cabo ali, e aí passa uma outra armadura horizontal. Aqui tem uma bigona invertida na borda toda. E aí ela segura tudo aqui, a tensão na face do concreto. Bom, enfim, uma obra bem interessante, tem gente pra caramba trabalhando aqui. Hoje é dia 22 de dezembro de 2025. Essa é uma obra aqui bem arrojada, dá pra ter noção aqui do tamanho do balanço, né? O pilar tá lá, o balanço vem até aqui, 6 metros. Aqui, essa era um desafio, porque isso aqui é a descontinuidade da laje, né? Pra poder embutir o caixilho. Enfim, tem muita coisa complicada aqui, não tá simples, mas tá bem legal o trabalho. Aqui, ó, como a gente tem uma quina, vocês conseguem ver que a gente tem a armadura 90 graus, né, no 0,90, mas a gente colocou uma armadura em 45 também por conta de ser uma quina aqui, por conta do momento envolvente. E aí dá pra ver certinho aqui, ó, a gente tem umas armaduras no outro sentido e também tem a baita força de proteção que vai chegar aqui nesse trecho. Além disso, uma preocupação foi aqui porque basicamente isso aqui é tudo balanço, né, que a gente tem, ó. Tudo isso aqui que tem proteção, essa parte aqui tá tudo voando aqui, né? Do pilar pra cá é balanço, que tá uns 3,5 metros, 4. Então a gente tinha que armar certinho aqui porque vai torcer, né? E o peso é muito grande, tem jardim em tudo aqui, na volta toda da casa. Os pilares já estão concretados, depois vai subir a alvenaria, todo o esqueleto da casa tá pronto. Então a concretagem vai ser amanhã, dia 23 de dezembro de 2025. Já dá pra ver certinho, ó. A proteção passando no negativo. Não, demais, tá legal. Olha lá. Aqui, ó, é o lado da extremidade ativa dos cabos. Vocês veem? Ó. O que acontece aqui é que o pessoal vem depois com o macaco e puxa esses cabos. E eles vão marcar depois com o spray. Não tá marcado ainda. Em cada cabo eles fazem um risco de spray para conseguir medir o alongamento dos cabos. Depois eles vão me mandar o relatório de alongamento, que dali eu faço a medição para ver se está coerente com o que eu calculei, se está igual, enfim. Mas tem muito cabo, como vocês podem ver aqui, ó. Aí, do outro lado lá é a ancoragem passiva, que não dá para ver, mas é por aqui que puxa os cabos.
tudo quente. Bom, gente, de volta ao escritório aqui. Na época eu gravei o vídeo lá na obra, em dezembro de 2023, quando eu estava montando ainda a proteção, a laje, no total ali, todas as armaduras. E eu não tinha me ligado, eu coloquei o vídeo, é que eu coloquei no Instagram, então eu acabei postando o vídeo vertical, então ficou muito bom naquele trecho. Mas acho que deu pra todo mundo entender ali qual foi o ponto cada trecho da estrutura, né? O recorte na laje, a proteção, a armadura de punção de colapso progressivo, as fretagens, a armadura de flexão positivo e negativo. Qual era a complexidade do balanço, né? Naquele dia ainda não estava montando a escada. A escada eles montaram há pouco tempo, né? Faz um mês assim que montaram e concretaram tudo. Então, o ponto legal assim da estrutura é aquele balanço, a laje sem viga. A laje acabou tendo que ficar mais espessa por dois motivos, né? Por que que ela ficou com 30... E não ela inteira, né? Pelo amor de Deus, vocês vão ver a imagem do drone. É só o trecho lá da sala que ela ficou mais espessa, por dois motivos. Primeiro, tem aquele recorte que vocês conseguem ver na construção, na laje. Então perdeu 13 centímetros ali de espessura. E ali, pô, se a gente deixar a laje mais fina, ainda tem que tirar 13 centímetros e não passa nada. Então eu precisava daquilo. Outro motivo, eu não precisei de capitel por conta desse ponto, né? Então a laje na espessura que estava, a tensão no concreto ali para punção aguentou, não estourava. Senão eu precisaria de algum capitel e daí ia ficar horrível, a intenção não era criar dente. E além disso, se vocês verem, tem o recorte da laje para o embutimento do caixilho. Então, depois eu vou colocar na edição do vídeo aqui também como funciona, né? Não sei se vai dar para ver aqui na... Ó, tá dando muito reflexo. Mas ó, tá vendo? A laje vem reta aqui embaixo, daí ela descontinua, que o cara vem e encaixa a janela certinho. Então quem olha, não fica nenhuma parte da janela sobrando para baixo, ela fica da porta, né? Exatamente encaixada. Isso sobra pra gente, tem que fazer essa conta aí, as tensões naquele ponto. Então, eu vou mostrar aqui agora o projeto para vocês entenderem um pouco do que a gente pensou, como foi feito. Bom, esse aqui é o projeto da estrutura, né? 3D dela. Então, esse é o modelo estrutural. A gente colocou aquela escada helicoidal, eu modelei ela como uma laje, coloquei todas as cargas, ó. Então eu tinha modelado ela só a escada também, e aqui no TQS, aí eu fiz ela isolada, né? Porque não faz sentido modelar tudo. Mas daí eu coloquei ela como plissada, porque não tem como colocar o degrau e o fundo reto, enfim. Aí ela ficou assim também. Modelei ela das duas formas para ter um resultado legal aqui. Além disso, deixa eu voltar lá para o modelo principal. Lembra que eu falei? Olha o recorte aqui da laje aqui, ó. Tem o recorte lá do meio, central aqui. Quando a gente olha, esse é o buraco que vocês veem lá no- na obra, né? E o recorte da laje também, tá aqui. A gente modelou isso aqui como uma viga para o TQS entender, porque ele vem com a barra da laje, barra, cada 20 centímetros ou 25, não lembro quanto que eu espaçei a grelha, e coloquei essa barra aqui para ela coincidir certinho. Então, é porque a gente coloca uma barra uma laje nesse buraquinho aqui, dá problema. Mas lembra que eu falei que a laje tinha 30 centímetros olhando por cima? Ó, isso aqui não é viga, apesar de parecer. Isso aqui eu só modelei como viga porque também estava dando problema na grelha TQS. Então é uma laje lisa ainda, que é tudo liso. O único lugar que tem viga olhando aqui, ó, de fato, é aqui e aqui. O restante aqui, ó, onde está tudo azul, é tudo uma lajona lisa aqui também. É porque daí a gente tem que fazer os artifícios aqui do TQS. Então, basicamente, tem
viga aqui e só. E aqui, ó. Nem isso aqui é viga. Aqui é o recorte da laje lá também. Então, não é viga. Parece, mas não é. Então, basicamente, as vigas de fato ficam aqui, né, nessa lateral toda à esquerda aqui e aqui na lateral direita. Então, esse é o charme da estrutura. Vou mostrar rapidinho aqui agora os projetos. Aqui eu vou mostrar a forma logo da cobertura. Que eu acho que tá preto aqui. Deixa eu abrir o PDF, fica melhor. Mas é bem grande a forma, tá vendo? Vou jogar aqui o PDF pra gente conseguir dar uma olhada. Essa aqui é a forma do térreo. É muito grande. Essa casa tem 1.000 metros quadrados. E quando a casa é térrea, é muito maior, né? Lembra que a gente tinha mostrado lá o espelho d'água? Tá aqui, ó. Acho que eu fechei o 3D. Fechei, já mostro ele. Mas aqui tem o espelho d'água, os raios, o desenho da escada. É que tá com esse negócio meio tosco aqui, ó, atropelado, porque a gente sobrepôs com a arquitetura no nível mais fininho, só para posicionar lá e mandar para a arquitetura compatibilizar depois. Mas as linhas de parede estavam aqui sobrepostas para todo mundo ter noção. Estacas azuis são mais profundas, acho que são 13 metros, as vermelhas são de 8. Isso aqui é a casa de máquinas no térreo, né? Aqui, cobertura, que era o que eu ia mostrar. A laje lisa. Ó, então a gente tem aqui, ó, laje 17 centímetros nesse trecho e 30. Então ela perdia 13 aqui, ó, tá vendo? E aí a mesma coisa. Aqui dá pra ver certinho, ó. A laje, a viga, a forma da escada, né? A curvatura aqui, os raios, as cotas que a gente pegou aqui em relação à estrutura existente. Essa paredona de concreto aqui também. Os balanços aqui, ó, a gente consegue também entender o recorte da laje. Olha lá como ficou. Ele vem e faz esse dente aqui, né? Enfim, na ponta maior do balanço dá basicamente 6 metros. Aqui a gente tem os recortes, então a gente passa aquela faixa inteira aqui, ó, com nesse trecho, né? Com o dente da laje para poder fazer o embutimento do caixilho. Aqui tem um corte. Peraí, deixa eu ver. Ó, a gente tem alguns cortes também da estrutura, ficou bem legal aqui, ó. Dá pra ver, tem uma imagem da escada, ó. Aqui no Instagram. Ó, acho que tem uma no mesmo ângulo, acho. Deixa eu ver. Ah lá. É que cortou aqui no Instagram, ficou horrível. No LinkedIn ficou certinho. Ó as imagens da casa aqui, né? De drone. Olha lá, a casa é muito grande. E aí dá pra ter noção certinha aqui do espelho d'água, das coisas. Enfim, voltando. A gente tem aqui a elevação, mostrando a escada. Os recortes na laje, como ficaram, ó. Nível de piso contra piso. A casa era muito grande, teve que colocar isso aqui não para 75, essa escala de alguns cortes, ó. Porque não cabia na folha, cara. Tão grande que era. Senão ia ter que ficar cortando o corte em pedaços menores. E olha lá, eu passei um corte transversal, longitudinal, que mostrasse aqui o recorte da laje. E aí dá pra ver, ó, que a laje é toda lisa, ó, não tem viga nenhuma, só na borda, tá vendo? Só nas laterais aqui que tinha uma viga ou outra, mas aqui que já entrava os quartos, né? Mas no meio do vão não tem nada, então, punção, né? Detalhamento das fundações aqui, né? Nossos blocos de fundação, estacas, isso aqui foi a gente que calculou. Bloco. Eita, bati aqui. Bloco de 4 estacas. A gente consegue ver aqui, ó, detalhamento. Mas o que eu quero mostrar não é isso. Escada. Aqui a gente colocou o detalhamento da armadura da escada. Como a gente armou, né? A gente fez uma armadura na curvatura aqui, né? Pegou o raio, a extensão da armadura toda. Deu barras de 12,5. E ancorou aqui com a armadura da laje, né? E
eles pediram para fazer essa viga aqui, foi bem chato de fazer isso aqui, na verdade. Mas lá na obra ficou legal a montagem, a armadura da parede de concreto e tal. Olha o detalhamento aqui da escada, como ficou na, na elevação aqui, né? As armaduras das viguinhas laterais e a armadura, o detalhe típico aqui na elevação, como ficou. Além disso, agora a armação de laje. Vamos lá. Isso aqui é a armação passiva, né, da laje. Como ficaram os detalhamentos, só os recortes de laje aqui. Ó. Ferro de 10 cada 12,5, tudo variável. Tem barra de... tudo maioria 10 cada 12,5. Tudo variável. O problema são esses recortes, né? Ficar passando essas barrinhas aqui. Não foi simples detalhar isso aqui, não. E lá na obra deu pra ver bem. Eles seguiram a risca, assim, ficou bem montado. Aqui é a armadura negativa, né? Aí ela já não tem todo aquele monte de ferro picotado que tem que passar aqui no meio. Então, ela já passa tudo lá na face superior da laje, que aí dá um negativo bem maior por conta de punção. Obviamente, o efeito da armadura negativa aqui é muito maior. A gente detalhou como se fossem capitéis aqui, mas vocês viram lá que não tem, né? A gente só simulou isso aqui no TQS, acabei esquecendo de tirar o quadradinho aqui, mas enfim. Aqui são as armaduras de punção, né? Como que elas ficaram. Olha lá. 10 vezes 7, ou seja, são 10 linhas com 7 conectores de punção aqui de 12,5, meia polegada na cabeça. A gente colocou aqui também, ó, porque tinha pico aqui de tensão muito alta, então eu preferi armar isso aqui, coloquei até uns estribos lá, na verdade. E então tem a armadura aqui com estribo, e o detalhe aqui da armadura de colapso progressivo, como que ela fica, para o pessoal entender, né? Ela passa na face inferior do pilar, na parte de cima da laje passam as armaduras negativas. Essa armadura de colapso progressivo, uma hora eu explico exatamente como ela funciona. E aqui são os detalhes ampliados de como ficaram as armaduras para o pessoal lá poder fazer. Basicamente, essa é a posição da armadura de punção, né? E vamos lá. Agora a laje protendida. Aqui são os cabos, como eles ficaram. A gente normalmente, o ideal é que os cabos fiquem menos espaçados num sentido e mais espaçados no outro na distribuição, né? Só que como era um vão meio quadrado, basicamente, eles ficaram, dá pra ver que a concentração de cabo no sentido do balanço é maior, né? E no sentido vertical ele tá mais espaçado, tá vendo? Mas aqui, ó, como tinha punção e muito mais alta do que aqui atrás, vocês percebem que aqui tem muito mais cabo, ó, virou uma malha de cabo de cordoalha, e aqui não, porque aqui a proteção, a punção muito mais baixa, não tinha muito balanço, era só mais ou menos a carga vertical. Só que aqui tem peso próprio, permanente, acidental e esse puta desse balanço gigantesco aqui, né? Então, esse foi o X da questão. E aqui, só a gente fez separado, colocou aqui as elevações de cabo por cabo, para eles terem a noção lá de como ficava, né? Não sei porque na época não saiu azul e tal, mas, ó, tem tudo aqui a elevação de cabo. Ficou uma linha grossa, ficou meio estranho, não ficou tão ruim não. Aí a gente coloca aqui a traçada do cabo em relação ao fundo da laje, né? 15, 15,5, 17, 21,5, 23, ele vai indo, vai mergulhando isso aqui conforme o diagrama de momento, né, ele faz, né? Obviamente a gente tem que pegar de acordo com a carga, mas basicamente ele faz o desenho do diagrama de momento fletor. E é isso. Esse é o projeto da casa aí. Ficou legal. Vamos ter uma deformação lenta lá na ponta do balanço. 0,9, ou seja, nem 1 centímetro de deslocamento. Aqui a escada ficou mais ou menos, né? Ela não pegou muito bem a grelha, porque ela vai torcendo, então não está muito real. O outro modelo não está processado, tentei ver que teria que processar, mas enfim. A flash ficou com 1,2, ficou ok também, não ficou ruim não. A gente tem uma flechinha um pouquinho maior de 1 centímetro, mas nada eu deixei extrapolar aqui. Principalmente porque eu não posso deixar deformar 1 centímetro, nada, porque é bem aqui a barra da grelha. Eu não posso deixar nenhuma deformação aqui, que senão essa porta não vai abrir lá na frente. Então, se a gente tiver problema com deformação excessiva, essas portas que a gente deixou os buracos aí não vão abrir, o cara nunca mais vai. Tipo assim, no calor dilata, depois retrai e o negócio não vai abrir a porta. Mas ficou legal, ó, dá pra ver certinho como ficou o formato da escada ali. Basicamente como a, a foto lá, né? Dá pra ter noção.
E 1 centímetro pro vão aqui tá 1,5, tá tranquilo, mas não deu nada de flecha. É isso.